Olá, talvez você esteja passando por alguma luta ou já passou por lutas, não exatamente lutas físicas, corporais, e daí você esteja precisando de forças ou se recuperando com seus ferimentos invisíveis. Houve um homem no final da Idade Média, conhecido como Martinho Lutero. Ele foi um monge agostiniano e ele compôs um hino. E um dos refrões deste hino, uma frase, diz assim: a força do homem nada faz, sozinho está perdido. Este hino é conhecido como Castelo Forte. E Lutero teria baseado ele no Salmo 46. E teria cantado este hino quando ele foi chamado para prestar contas no tribunal de Worms, a dieta de Worms. E outros amigos dele passaram a cantar este hino. E este hino é uma espécie de marselhesa das igrejas reformadas, dos reformadores, que cantam este hino, celebrando o enfrentamento dos sofismas, dos enganos e a firmeza em Cristo Jesus e nos ensinos das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Lutero enfrentou forças, principados e potestades, um sistema encarquilhado em ideologias religiosas que dominavam a Europa. Quiçá queriam dominar o mundo todo com essas ideologias e traziam várias tradições e entulhos que estavam confiscando o verdadeiro ensinamento da Bíblia. O que Lutero e os outros reformadores faziam, estavam procurando, se esforçando, é tirar os entulhos para aprofundar no verdadeiro ensino das Escrituras Sagradas. O que realmente a Bíblia ensinava? Qual era a doutrina bíblica? Essa era a dedicação dos reformadores protestantes. E por causa disso, muitos pagaram com a própria vida. Graças a Deus não chegou a vez de Lutero, ele conseguiu escapar da morte, amigos dele o sequestraram e o levaram para um castelo, e ali ele continuou escrevendo, traduzindo a Bíblia para a linguagem do povo alemão e compondo seus hinos, que eram imediatamente impressos, ainda mais com a invenção da imprensa por Gutenberg. Mas note bem que ele enfrentou forças não só físicas, pessoas com espada, machado e escudo da época, mas ele enfrentou não só cardeais, bispos e reis, ele enfrentou forças sobrenaturais. Por isso ele compôs esse hino. Lutero vivia uma vida de muita oração, porque ele sabia que essas forças o atacavam o tempo todo, tentando desgovernar sua mente e afastá-lo da centralidade do Evangelho que ele havia descobrido. Ele descobriu lendo a Bíblia e ensinando a Bíblia na Universidade de Wittenberg. Agora, vejam bem que Jesus anunciou seu próprio sofrimento, sua morte, sua ressurreição. Isso está em Marcos capítulo 8, do versículo 31 a 32. Marcos 8, 31 a 32, Jesus anuncia sua morte e sua ressurreição. Jesus fala isso quando eles estão a caminho de Cesareia. Ele e seus discípulos estão indo para as aldeias de Cesareia, que ficam no sopé do Monte Hermon, indo ali para o norte da Palestina, como nós a chamamos, na verdade é Canaã. E Jesus está indo para lá, mas ele fala para os discípulos que era necessário que ele fosse entregue em Jerusalém, era necessário que ele sofresse. Ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes, dos anciãos e dos escribas, ou seja, os teólogos da época, os líderes religiosos, os líderes leigos, famílias ricas
que comandavam a vida sacerdotal ali em Jerusalém e sobre a nação. Ele seria entregue a essas pessoas, ele seria julgado, ele sofreria tortura, ele seria morto na cruz, que era uma punição terrível que os romanos inventaram ou copiaram dos ninivitas. Ele seria morto na cruz, mas ao terceiro dia, que é uma forma de dizer depois de um certo tempo morto, ele voltaria à vida. Ele recobraria sua própria vida, ele ressuscitaria. Era difícil para os discípulos assimilarem isso, entenderem o que se passava, o que o mestre estava querendo dizer afinal. Tanto que Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Pedro, que havia feito até uma bela e revelada, iluminada confissão, agora estava querendo afastar Jesus do propósito correto, propósito real, propósito de Deus para a humanidade, que era o Filho de Deus se sacrificar por nós. Pedro talvez não soubesse o que estava fazendo, mas estava sendo usado por uma mente interdimensional maligna. O inimigo estava usando Pedro. Naquela hora, Jesus se volta para os discípulos e interrompe Pedro. Porque Pedro estava tentando falar, mestre, isso não vai acontecer com você, tirar isso da cabeça. A vida é melhor, o Senhor vai ter só vitória, tudo é sabor de mel. É claro que Pedro não falou nessas palavras, mas eu estou aqui mostrando para você como muitas vezes as pessoas não querem encarar as lutas e nem sabem dessas lutas espirituais. Mas Jesus sabia e ele discerniu que havia ali o inimigo entre os discípulos. O inimigo não estava só em Judas Iscariotes, mas ele estava agora tentando agir através dos discípulos para impedir que Jesus obedecesse ao Pai e fosse convicto, fosse certo, fosse firme para cumprir a sua missão de forma completa. Imagine se Jesus tivesse abandonado a sua missão, estivesse só fugindo e os soldados fossem lá buscassem Jesus na marra. Mas, na verdade, Jesus ia a Jerusalém, ele ia com fé para Jerusalém cumprir a obra de Deus, ele não ia fugir. Eles estavam indo para o norte, mas depois eles iriam voltar para o sul, porque Jesus sabia que tinha que cumprir a trajetória de sua vida. O sofrimento de Jesus na cruz faz talvez alguns pensarem que Jesus só sofreu ali na cruz, ou quando foi torturado. Mas, na verdade, o sofrimento de Jesus começou desde quando ele se fez ser humano, desde quando ele se encarnou, o que é chamado de humilhação de Cristo. Jesus se humilhou quando deixou a glória, deixou uma realidade suprema, completa e plena. Ele que existia desde o sempre, ele que sempre esteve com o Pai, ele deixou toda aquela realeza e se tornou um ser humano. É como uma pessoa que viveu a vida toda correta, fazendo limpa e vai viver no meio de pessoas que estão se deteriorando, pessoas que nunca tomaram banho, pessoas que vivem no meio do esgoto. Esse indivíduo vai ali viver no meio do esgoto com aquelas pessoas que estão cheirando mal, que brigam umas com as outras, que se matam constantemente. Ele vai ali viver no meio delas. Eu estou aqui usando essa comparação só para entender um pouco que o sofrimento de Jesus foi um sofrimento moral, mental, existencial, além do sofrimento corporal que ele ia passar ali em Jerusalém. Então note bem que o sofrimento de Jesus foi também espiritual e sobrenatural. Ele via esses seres agindo nas pessoas, como viu, percebeu ali eles agindo nos apóstolos, nos discípulos, agindo em Pedro, sabia que o inimigo estava tendo ali conexão com Judas Iscariotes. Ele percebia isso tudo. Note bem como é viver, ser uma pessoa inteiramente iluminada e estar vendo o que
a humanidade não consegue divisar e ver. Mas Jesus foi vencedor, ele venceu, ele morreu na cruz e venceu, ele ressuscitou. Mas veja que o inimigo quer desviar o foco da cruz de Cristo. A cruz era necessária. Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem padeça e depois, no terceiro dia, ressuscite. A cruz é necessária para que os seres humanos que estavam condenados eternamente, haviam se desviado, agora sejam resgatados, recebam perdão, recebam libertação, porque alguém pagou o preço no lugar deles. Alguém bebeu o cálice que era para as nações, que era para as nações beberem, o cálice da ira, o cálice da autodestruição causada pelos nossos próprios desvios e distorções. Alguém assumiu esse cálice no nosso lugar. Então, o inimigo não queria que isso se cumprisse. Ele sabia que o ato de Jesus ir para Jerusalém, passar por este processo, era algo que ia quebrar o domínio do inimigo sobre o planeta Terra. Ia começar a desfazer os conjuntos de ilusão, de soberba, de vaidades que prendem as nações, que iludem as culturas dos povos do mundo inteiro. Jesus ia fazer na cruz, ia fazer com que o Evangelho, ou seja, o conteúdo primordial, fosse agora poderoso para atingir todas as sociedades do mundo inteiro. É isso que vai acontecer. O Evangelho vai se espalhar cada vez mais pelas nações. Ainda tem algumas coisas que vão acontecer nesse caminho, mas o que vai acontecer é que as nações vão ser iluminadas cada vez mais pela pessoa de Jesus, por conhecerem a Jesus. Mas enquanto isso, há lutas. E Jesus via isso e ele repreendeu. Arreda de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim das dos homens. Então o inimigo ele sabe como manipular o ser humano, porque ele sabe como o ser humano pensa. Mas o inimigo não sabe como Deus pensa. Então, quando ele vê Jesus fazer aquelas revelações para os discípulos, o inimigo fica sobressaltado e quer impedir isso. Ele usa a carne, ele usa o emocional de Pedro. Pedro deve ter ficado chocado com aquelas palavras de Jesus. Então o inimigo usa isso, usa as pessoas. Talvez você veja famílias sendo destroçadas, pessoas caindo em situações de vidas em que elas estão se deteriorando. E em vários dessas situações, nós estamos percebendo que há uma luta espiritual acontecendo na humanidade, atingindo grupos, atingindo comunidades, atingindo países inteiros. Então, nós precisamos entender que sozinhos nós não vencemos mesmo essas forças, mas Lutero continuou no seu hino: a força do homem nada faz, sozinho ele está perdido, mas o nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Paulo escreveu para os cristãos dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A maneira de você enfrentar as lutas da sua vida, as lutas espirituais, as coisas que você não vê, mas percebe em si e ao seu redor. A maneira de você lidar com isso é se fortalecer no Senhor. Não é na sua força de vontade, não é na sua força própria, não é na sua autoconfiança. A autoconfiança é interessante, mas não é tudo. Você precisa do que Paulo receitou para os cristãos,
da armadura de Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé com o qual você apaga as flechas incendiárias do inimigo, e você precisa empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E também precisa calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, essa indumentária toda, que não é uma armadura, uma super armadura de ficção. Não, é uma armadura espiritual, moral, mental, é uma mentalidade, é um estilo de vida diário que a gente tem que assumir para enfrentar essas ideologias, sofismas, e a nós mesmos, a nosso próprio cérebro, nossa própria falta de vontade, nossa carne, nossas tendências a ficar presos em prazeres, em vontades e não caminhar para o crescimento. Precisa dessa armadura. Precisa da força do Senhor, se fortalecer nele e na força do poder dele. Isso agora é possível porque Jesus enfrentou a pior batalha por mim e por você. Ele já fez tudo. Ele foi até a cruz. Ele foi até o fim e ressuscitou e está vivo. Está acima de nós agora numa dimensão suprema, mas mantém contato com o seu povo. Então, você precisa dele e da armadura dele. Então, vai vencer, vai crescer espiritualmente, vai ajudar outros. Você vai ajudar outros que também estão caindo, estão feridos e precisam de você como instrumento de Deus. Graça e paz e vitória através de Jesus.